Graças a Deus, irmãos, temos comunhão em Cristo Jesus, todos nós, participantes do mesmo corpo. Te convido então a se assentar. Vou fazer de novo o que eu fiz no domingo, né? Geralmente eu peço que você permaneça de pé para a gente ler a palavra, mas hoje eu vou fazer de novo, porque o texto é um pouco mais longo. Eu quero ler com você aqui a partir do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Abra aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Essa mensagem, irmãos, deveria talvez eu ter pregado ela no começo da nossa série de pregações aqui, preparados para a volta de Cristo. E eu tenho insistido com os irmãos que a palavra de Deus, ela nos prepara para a volta de Cristo. E há pessoas que são às vezes curiosas: olha, como é que vai ser na volta de Cristo? Irmãos, e eu tenho insistido na importância de você saber como estar preparado, muito mais do que saber como é que vai ser, porque o foco da palavra de Deus é na maneira como nós vivemos e agradamos a Deus. Quanto à volta do Senhor Jesus, Ele tem o dia e a época. Tá bom o som aqui, viu, irmão? Tem o dia e a época, e o Pai é quem sabe dessas coisas. Então tá aí com a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 16, preparados para a volta de Cristo. E hoje quero meditar com vocês aqui nesses capítulos 16 e 17. Vamos ler comigo. Vou ler o capítulo 16 todo e vou ler o capítulo 17 até o verso 9, tá bom? E aí você acompanha comigo. Aqui nós temos uma viagem missionária do apóstolo Paulo e uma equipe de irmãos que estão com ele. Preste atenção aí. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Veja aí, aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha que surpreendente, irmãos. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o mesmo Espírito Santo, não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para lá tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação.
Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo a tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí, vinde em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, relaxando-lhes a prisão. Rogaram-lhe que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Tessalônica é a carta que nós estamos pregando, irmãos, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja e trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. De novo, né, irmãos? Muito texto.
mas vamos pedir ao Senhor que nos mostre qual a intenção dele de ter deixado esse texto para você, irmão. O que Deus quer falar com você nessa noite? Pede a Deus, o Senhor vai ouvir sua oração. Senhor, fala conosco, dá-nos entendimento, Senhor, porque de nós mesmos a gente pode entender várias coisas, mas aquele entendimento que vem do Espírito Santo do Senhor, Deus, só o Senhor pode trazer. Por isso eu peço, faz o teu povo compreender, Senhor, qual é o sentido e o propósito dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é que se planta uma igreja? Já ouviu essa expressão, plantar uma igreja? Porque a igreja é viva, né? E a gente tem essa coisa da semente, que é a palavra de Deus, então a gente fala plantar. Como é que se planta uma igreja? Como é que uma igreja também, depois de plantada, ela cresce, irmãos? Como é? Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, assim, um pouco constrangido. Eu recebi, e às vezes eu acho que mais de uma vez, eu recebi umas propagandas de pessoas vendendo métodos e técnicas de marketing para igrejas. E naquela mala direta, naquela propaganda que eu recebi, estava lá a promessa de que usando aqueles métodos, aquelas técnicas que eles estavam oferecendo, as igrejas iam crescer, iam encher em pouco tempo, iam florescer. Eles traziam ali algumas ideias, né? Queriam convencer de que a igreja podia, se usasse aquelas técnicas, florescer como nunca. Eu até pergunto para vocês acham que eu devia comprar? Vocês acham que eu devia pagar uma agência de marketing para ensinar para a gente como é que a gente faz para a igreja crescer? Ou será que eu devia ler mais a Bíblia? E você também? Será que a gente devia ler mais a Bíblia para a gente saber disso? Irmãos, o marketing, não vou ficar aqui explicando o que é marketing, né? Mas você sabe que marketing tem a ver com divulgação, também com planejamento, estratégia, né? E esse marketing quer dar um conteúdo. O que você precisa falar? O marketing político, por exemplo, fala, político fulano de tal, o povo quer ouvir isso, fala isso que o povo vai gostar, vão votar em você. O marketing tem essas coisas, ele quer te dar qual o conteúdo, o que você vai falar que o povo vai gostar, o que é que você vai falar, qual o conteúdo, qual é o método que você vai usar para alcançar o que você quer, para atingir os seus objetivos. Todo pastor quer que a igreja cresça. Eu acredito que todo membro de uma igreja quer ver essa igreja crescendo, quer ver a igreja indo para frente. Mas então esse marketing, ele quer assim trazer também um método. Se você fizer do jeito que nós estamos falando, vai dar certo. Essas consultorias, e eu já trabalhei com propaganda antes de ser pastor, eu trabalhava com isso antes. E essas consultorias, elas costumam mostrar alguns casos de sucesso, sabe? Quando você quer conquistar um cliente e você chega para ele e diz assim: fulano, você tem o seu comércio aqui? Pois é, eu vou te contar o caso, como é que a gente trabalhando com um comerciante tal, assim, fez com que ele saísse de tal posição e chegasse em tal posição, através dos métodos, através do conteúdo que nós ensinamos ele que ele devia colocar na sua comunicação, e tudo deu certo. Mas irmãos, eu acredito absolutamente no seguinte, que a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, ela oferece o conteúdo a ser comunicado às pessoas, o que as pessoas precisam ouvir, a Palavra de Deus quem diz. Eu creio que o método, o modo sistemático pelo qual a gente age, né? o método, é a Escritura que nos dá, ela também nos dá. Inclusive os casos de sucesso, eu preciso encontrar na Bíblia, e não olhando ao redor, não olhando assim, parece que aquela igreja ali está crescendo mais, olha, ela pintou de outra cor, ela acende as luzes de uma forma diferente, ela colocou ali alguns equipamentos que nós ainda não temos, acho que a gente deve copiar, porque está funcionando. Não é
lá que eu quero olhar. Eu nem estou criticando quem está pintando a igreja de uma cor ou de outra. O que eu quero dizer é que eu olho para a palavra, nós precisamos olhar para a palavra. E eu acredito que a palavra de Deus, ela tem os casos de sucesso que eu preciso ver. Porque essa palavra é inspirada, é aqui. Qualquer caso pode ser bonito, mas nenhum caso é inspirado como o que nós lemos na Escritura. Então, eu creio, irmãos, e nós temos aprendido pela palavra de Deus que a igreja é uma comunidade de discípulos. Como assim uma comunidade de discípulos? É que todo mundo na igreja tem que ser discípulo. E se alguém é discípulo, naturalmente, ele sabe que quando alguém se torna discípulo, ele se torna discípulo para também ser um discipulador. E eu até preguei isso, essa foi a mensagem de domingo. Eu dizia aqui que a igreja que está preparada para a volta de Cristo é uma igreja de discípulos e de discipuladores. Muito bem. E você está preparado para a volta de Cristo? Porque essa pergunta eu quero também que você tenha lá na mente. Porque tudo que eu vou falar aqui só faz sentido para você se você tem a consciência de que Jesus Cristo vai voltar e que nós prestaremos contas a Ele a respeito da maneira como nós vivemos, a maneira como nós agimos conforme a nossa fé. Jesus Cristo vai voltar e eu insisto com vocês que a respiração da igreja, olha, estou falando aqui de igreja como um ser vivo, a respiração da igreja é evangelismo e discipulado. Se você tirar essas coisas, a igreja morre. Se você tirar uma perna de uma pessoa, ela não morre. Tirar as duas, ela não morre. Você pode tirar as duas pernas e os dois braços, ela não morre. Se você tirar a capacidade dessa pessoa de respirar, ela morre rapidamente. E evangelismo e discipulado são os propósitos pelos quais Jesus Cristo fez a sua igreja. A sua igreja tem essa missão. E eu quero provar aqui para vocês que a Escritura oferece o conteúdo a ser comunicado, o método e também os casos de sucesso. E nós vamos ver isso pegando esse texto que nós acabamos de ler. Eu quero citar aqui para você aquilo que você acabou de ouvir e mostrar para você aqui como que foi esse evangelismo lá, o evangelismo e o discipulado na Macedônia, e por que Deus tem a igreja como a sua estratégia para ganhar o mundo, para transformar o mundo, para fazer o mundo diferente. Então eu só listei algumas observações aqui que eu quero meditar com você a respeito. Evangelização e discipulado, irmãos, não é alguma coisa que a gente faz sozinho. Você não faz isso sozinho, nem tem que fazer isso sozinho. Se você olhar aí nos versos 1 a 5 do capítulo 16, você vai ver, eu não vou ficar lendo porque nós já lemos, tá? Eu vou só citar aqui, se você quiser você dá uma corrida de olho aí e dá uma olhadinha de novo. Você vai ver o seguinte, que não é algo que faz sozinho, porque até os melhores precisam de companhia. E Paulo, ele é interessante porque um pouco antes, nós não lemos, né? Mas se você lesse alguns versículos para trás aí, você vai ver que Paulo e Barnabé, que eram companheiros de viagem, companheiros na evangelização, eles têm uma dissensão agora nessa nova viagem que ia ser feita. A dissensão deles foi o seguinte, porque Barnabé queria levar um jovem chamado João Marcos com eles. E o apóstolo Paulo dizia, eu não quero viajar com esse moço mais não. Por quê? Porque o João Marcos, na hora que a coisa apertou, na outra viagem que nós fizemos, o João Marcos pulou fora. João Marcos voltou. João Marcos desanimou. João Marcos deixou a gente na mão. Então eu não quero mais colocar as minhas fichas nele. Eu não quero mais investir na vida dele. Por quê? Porque ele não se mostrou alguém fiel ao investimento. E aí a dissensão foi tal que Barnabé viajou para um lado, e você vai ver que a igreja concordava com o apóstolo Paulo, porque eles encomendaram o apóstolo Paulo e os seus companheiros para a viagem. Não fala que encomendaram Barnabé e João Marcos. Se você conhece a Bíblia, você sabe que depois João Marcos, ele vai inclusive ser, né? Ele foi confrontado naquela situação, ele até tomou pé. Mas o que Paulo faz? Ele viu lá um jovem chamado Timóteo. E ele
trouxe esse jovem para andar com ele. E eu quero dizer para você aqui, eu pedi que os líderes de pequenos grupos, eles ouvissem essa pregação. Então eu espero que aqueles que não estão aqui estejam acompanhando ou venham a ver depois o que eu estou dizendo aqui, porque o trabalho que nós fazemos no pequeno grupo é discipulado e evangelismo e discipulado é o tempo todo, é compartilhar o evangelho, as boas novas que fazem efeito na nossa vida e ensinar as pessoas a andar com Jesus. E o que eu preciso dizer para você aqui é que se você quer ir além da sua geração, você precisa discipular pessoas mais novas que você. Aí um desafio para nós que somos presbíteros da igreja, discipular pessoas mais novas do que nós e ensinar a eles como é que se anda com Deus. Veja, esse Timóteo aqui, ele vai começar a andar com Paulo agora, mas futuramente ele vai se tornar um pastor, e tem a carta de 1ª e 2ª Timóteo, enviada para esse Timóteo aqui. Agora era um rapazinho, um menino, mas tinha bom testemunho. O que Paulo fez? Catou ele, falou: vem cá, vem andar comigo. Andou com ele para que ele fosse discipulado. Nós precisamos, eu quero que você que é mais velho, mais velha, mulheres aí, a palavra de Deus diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. É responsabilidade sua, tá bom? Sua responsabilidade não é só ser crente, a sua responsabilidade é ser crente e ensinar aqueles ou aquelas que ainda não andaram os passos que você andou, como é que elas passam por ali. É nosso trabalho. Então o sucesso da igreja, irmãos, e aqui eu já descartei o marketing, né, todo que eu já falei lá, o sucesso da igreja começa no discipulado. O sucesso da igreja está no discipulado. Se você olha agora para os versos 6 até 10, você vai ver o seguinte, e isso aqui é muito interessante para a sua vida. E é interessante eu falar que igreja, eu quero que você lembre que igreja é você. Claro que a igreja não é você sozinho, sozinha, não é você sozinha. Mas a igreja é a soma de todos nós, juntou tudo, forma o corpo. A igreja é o corpo de Cristo, todo mundo diferente, um é braço, um é perna, um é orelha, cada um diferente do outro, mas todos igualmente importantes e fazem parte do corpo. Então, o que se aplica à questão da igreja avançando, fazendo as coisas, também se aplica à sua vida particular, porque Deus está interessado nas coisas que você está vivendo, na maneira como você lida com as suas decisões, e você vai ver que é uma questão de decisão. E você vai ver aqui, dos versos 6 até 10, que os planos de Deus devem prevalecer ou ser mais fortes do que os projetos humanos. Mas eu vou te contar, tem crentes que não estão vivendo isso aqui ainda, talvez você não esteja vivendo isso aqui ainda, eu quero insistir com você de que é possível, é possível viver aquilo que eu vou falar com você agora. O que é que aconteceu aqui? Se você olhar a palavra aqui, diz assim, que o Espírito impediu, Espírito com E maiúsculo, que o Espírito não permitiu, e que o Espírito chamou, eles obedeceram. Irmãos, Deus é soberano para direcionar. Nem todos percebem a ação do Espírito Santo. Veja aqui que o Espírito Santo que habita no crente, habita em você, ele opera na nossa vida todos os dias o Espírito Santo te mostra: opa, isso aqui é pecado, não vá por ali. Todos os dias, essa questão, sabe, do domínio próprio, essas questões aí, elas são uma das coisas que o Espírito faz na nossa vida. Mas o que nós estamos vendo aqui é uma intimidade com Deus, a ponto de ter um direcionamento mais preciso sobre as questões da vida. Irmão, não dá para ensinar isso. Não dá para ensinar. Se eu for explicar para você o que é a intimidade do casamento, vai ficar tudo assim por cima.
Eu posso dizer muitas coisas a respeito da intimidade no casamento, mas só sabe o que é intimidade no casamento quem casa. Ninguém sabe. Todos observam de fora, mas os casados sabem o que é a intimidade do casamento. Posso dar aula para vocês, graças a Deus, estamos aí 25 anos casados. Falar com você muitas coisas, fazer um curso aqui de 1 ano. Não consigo ensinar você. Eu dou orientações para você, mas tem coisas que você tem que viver. E o que os apóstolos estão vivendo aqui é essa sintonia fina com o direcionamento de Deus. E isso só tem quem deseja, busca ardentemente um relacionamento mais profundo com o Senhor. Os planos de Deus, eles têm que prevalecer sobre os planos humanos. Mas o Espírito Santo, ele orienta. Irmãos, eu quero falar para você, eu vou dar só alguns exemplos aqui. No estado, nós acabamos de celebrar a ceia. Você lembra que no momento da ceia, Jesus disse assim: mas um de vós é diabo, um de vocês vai me trair. Os discípulos todos ficaram assim: quem é? Quem é? Quem é? Mas eles sabiam quem podia obter aquela resposta. Você lembra? Um dos discípulos virou para o João, que a Bíblia diz que ele se deitava no peito de Jesus. Tinha tanta intimidade, sabe? Você já viu? Imagina, a pessoa desconhecida chega, te abraça, você afasta, né? O que é isso, né? Mas João tinha intimidade, ele chegava, ele abraçava Jesus, ele deitava no peito de Jesus. Eles viraram para João e disseram: pergunta para ele quem é. Pergunta para ele, você que tem intimidade, pergunta. João fala: Senhor, quem é? Jesus fala: aquele que eu dei um pão molhado. É ele. Intimidade. Mas você está forçando a barra, pastor? É mesmo? E Abraão? E Deus dizendo assim: eu não diria para Abraão, meu amigo, o que eu estou para fazer? Veja, Deus diz assim: eu quero falar com meu amigo. O Abraão não precisa saber disso. Irmão, eu não estou vendo com a intensidade que eu gostaria de ver. Eu sou pastor, você sabe que eu desejo o melhor para você. Eu não estou vendo com a intensidade que eu gostaria de ver pessoas desejando a intimidade com Deus dessa forma. Não estou vendo, irmãos. Perdão se eu porventura estou até te julgando. Não quero fazer julgamento nenhum. Eu não creio que eu tenho intimidade com Deus que eu deveria ter, tá bom? Eu estou buscando. Mas eu desejaria ver mais, irmãos. Eu desejaria ver mais, porque eu sei que tem mais. Porque eu sei que Deus quer orientar você. Porque eu sei o que é o Senhor responder a você, calmar o seu coração. O que é você ter segurança em Deus? O que é você conversar com Deus? O que é aquele momento sem palavras entre você e Deus? Você sabe o que é isso? Quem é casado sabe. A gente não precisa falar o tempo inteiro. Às vezes você está só ao lado da sua esposa, às vezes só está ali, e é suficiente, porque ali, só de estar, a intimidade está acontecendo, o relacionamento está acontecendo, tudo aquilo que vocês têm em comum, em aliança, está simbolizado no fato de você estar ali. E as pessoas não têm desejado a presença do Senhor. Eu lamento se essa é uma realidade hoje que precisa ser mudada, e pode ser mudada, e é por isso que eu estou pregando para você. Então, os planos de Deus, irmão, Deus tem autoridade para barrar o seu plano, tá bom? Mesmo que seu plano seja lindo. Porque o que o apóstolo Paulo queria fazer era pregar na Ásia. Ele queria continuar pregando na Ásia. O Espírito Santo disse: não, mas é aqui não, é ali não. E aí tem aquele momento em que você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Na dúvida, como se ensina a quem está aprendendo a dirigir, na dúvida, irmão, não ultrapasse. Quem já dirigiu aí, que é motorista, dirigiu na estrada? Já pegou estrada estreita,
com a carreta na sua frente, você tem que ter segurança para ultrapassar, senão você morre. Se Deus não está te orientando, irmão, aí você vai lá, né? É o que muito tem. Aí Deus não deu, você vai lá e pega. E depois você fica com a consequência daquilo que você pegou. Deus quer orientar você. A base da orientação de Deus está na Escritura. Se você conhecer a Escritura, você vai ver o quanto o Espírito Santo vai falar com você, porque é aqui, ó, tá? Alguém até disse: você quer saber a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus falando? Leia em voz alta. Porque se você conhecer a Escritura, então você vai entender o que é que Deus diz, que o Espírito vos fará lembrar todas as coisas. Porque quando o Espírito ministrar na sua vida, ele vai trazer você para a Escritura, ele não vai trazer para você. Isso que aconteceu aqui foi um milagre. Milagre o Senhor pode fazer a hora que Ele quiser. Mas o normal, irmãos, é porque quando você tem intimidade com Deus, o sobrenatural passa a ser normal para você. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele continua falando. Eu creio que Deus fala comigo todos os dias, e Ele me faz pensar e refletir na palavra dEle. Ele não está trazendo novidade para mim, não. Você está entendendo? Deus quer que você tenha essa intimidade. Deus é soberano para mandar você parar. Outra coisa, depois da visão aqui, que foi uma questão extraordinária, fora do normal, não é a maneira como Deus mais fala, tá bom? Só para você saber que 99,9999% das vezes que Deus fala, Ele nos fala somente por essa operação do Espírito Santo que nos traz a palavra, irmãos, porque a palavra está toda na nossa mão. Não estava nesse tempo, tá bom? Ainda, toda. O Senhor, Ele quer falar com você por meio da palavra. Esse é o ponto essencial aqui. Agora, veja que ele mudou os planos aqui de Paulo. Porque o Senhor está vendo algo que você não vê. A coisa está diferente do que você está pensando, não é? Mas Ele está vendo alguma coisa. O que eu estava dizendo aqui é que as pessoas, ao receber, eles concordaram que o conjunto de todas aquelas coisas que aconteceram, o Espírito ter impedido eles de ir para aquelas cidades, e também aquela visão que Paulo teve, eles concordaram que aquilo era realmente algo vindo de Deus. Então você vê também a importância da igreja, a importância dos irmãos, e dos irmãos sintonizados, buscando a vontade de Deus. Deus tinha em mente ali a Europa, porque ao entrar na Europa, depois, por causa do evangelho que foi pregado ali, eu estou aqui pregando para vocês hoje, porque é de lá que partiu para o mundo inteiro e chegou aqui. Deus tinha os seus planos, diferente do que o apóstolo pensava. E é interessante porque você vê aqui no capítulo 16, aqui a partir do verso 11, né? Você vai ver aqui que eles chegam a um lugar e eles encontram ali uma pessoa-chave. Foi chave ali para a igreja em Filipos. Não vou explicar detalhes não, mas pode acreditar, essa mulher aqui foi chave para a plantação dessa igreja, essa Lídia. Quem é a pessoa-chave? E eu estou falando de discipulado para você que foi chamado para ser discipulador. Quem é a pessoa que você devia discipular? Porque eventualmente você olha para um lado, olha para o outro, você escolhe, esse vai ser, e às vezes ele não é. Deus manda o apóstolo, sabe por que eles vão ali para o rio? Porque as cidades que não tinham sinagoga, sempre que tinha uma sinagoga, Paulo ia para a sinagoga pregar, porque como ele era rabino, ele tinha autorização, todo lugar que ele chegava, esse aqui é Paulo, ele foi discipulado por Gamaliel, ele é um rabino, ele tem autoridade de pegar a escritura e ler e explicar na sinagoga quando ele chegar, era o costume deles. E como não tinha sinagoga, ele foi ali para aquela região do rio. Quem você talvez, eu estou fazendo uma suposição, mas eu
não acho que eu estou errado, não. Pensa comigo. Quem você acha que o apóstolo Paulo esperava encontrar na beira daquele rio? Os homens. Estivessem lá os judeus. Era o natural. Onde estariam os homens? Naquele lugar de oração? Mas quem que ele encontra lá? Uma mulher, uma comerciante. Ela era comerciante de púrpura, de tecido de púrpura. Provavelmente ou ela era solteira ou ela era viúva, porque menciona-se ela somente. E ela não somente recebe a palavra que diz que o Espírito Santo converteu o coração dela, como ela os constrange. Se você acredita que veja, ele vira para o apóstolo Paulo: você não crê que eu sou convertido? Você acabou de me batizar. Então você tem que acreditar que você pode vir para a minha casa. E eles vão. Uma situação incomum. A pessoa-chave que Deus está escolhendo. Irmãos, nós precisamos ver as portas abertas que o Espírito Santo está abrindo para nós. Não usar só a lógica, mas crer. Irmão, não tem pessoa que o Espírito Santo não possa converter. E às vezes aquele que você fala: não, esse aqui só falta ser crente, o sujeito nunca confessa Jesus. E aquela pessoa que você fala: esse aí é inimigo do Evangelho. Não, o apóstolo Paulo era um que era inimigo do Evangelho. O Espírito Santo o converteu. Então, se você é um discipulador, se você sabe que você tem que ser um discípulo, um discipulador, você tem que acreditar que Deus pode transformar uma pessoa. E aqui a pessoa-chave, às vezes, é a pessoa que você não está achando. Não era aquela pessoa que você pensava. Porém, essa é a pessoa que Deus está trazendo. E eu vou dizer aqui para vocês, aqui já pensando aqui já no capítulo 16, 11 até o verso 34 lá do capítulo 17, eu nem li até o 34, mas eu vou citar aqui para você o seguinte, e eu quero fortalecer o seu coração diante desse desafio que Deus faz para você de ser um discipulador. Você já entendeu essa parte, irmão? Que você deve ser um discipulador? Que Jesus não chamou. Não existe discípulo que não tenha sido chamado para se tornar um discipulador? Que todo discípulo de Jesus tem que discipular alguém? Você não tem. Quem é que tem que discipular seus filhos? Em primeiro lugar, você que é pai e mãe. Você já tem uns discípulos aí que é. E por aí vai. Então, eu quero dizer para você que não tem perseguição humana, não tem dificuldade, não tem problema algum que possa frustrar a obra de Deus. Você lê o que acontece com o apóstolo Paulo e os seus companheiros nesses capítulos 16, 17, inclusive 18 também, 18, 19. Você lê essas coisas aqui, você vai ver assim, que do ponto de vista humano, aquele negócio estava mais para fracasso do que para sucesso. Por quê? Porque ele foi perseguido em todos os lugares. Todos os lugares que ele botou o pé, teve problema. Sabe por que muita gente desiste da fé? Começa bem andando com Jesus e depois larga? A hora que vem os problemas. Porque ele fala: mas eu achei que não tinha problemas. Então não foi com Jesus que você conversou. Porque o seu líder, o seu Senhor, foi perseguido, ultrajado, foi até a morte. Ele disse que se você quiser viver piedosamente, ou seja, se você quiser viver em santidade, se você quiser viver conforme a vontade de Deus, você vai ser perseguido. Você não ouviu essa parte? Você não conhece a história dos nossos primeiros irmãos? Você não conhece, justamente por não conhecer. E aí a pessoa vai e abandona o Evangelho. Ah, não é o que eu queria. Porque você queria só o pão, né? Igual Jesus falou. Não, vocês estão aqui comigo por causa do pão que vocês comeram. Gente que Jesus abraça assim. Quantas pessoas eu vi Jesus abraçar aqui nessa igreja? Levantar, cuidar. A pessoa estava em todo tipo de situação que você pensar. O Senhor coloca a pessoa aprumadinha. Aí ela vai, tchau. Às vezes na hora do problema. Mas olha, eu quero trazer isso aqui para te dar esperança. Porque em todos os lugares ele foi perseguido. Eles foram perseguidos, mas eles foram também vitoriosos em todos os lugares também. Em todos os lugares eles tiveram vitória. Eu quero mostrar para vocês aqui. Em Filipos, eles foram espancados e presos.
jogados numa cadeia, irmãos, eles não foram respeitados, nem foram ouvidos, foram espancados, jogados no interior de uma prisão subterrânea lá, não tinha luz aquele lugar, amarrado no tronco. Porém, lá, Lídia, convertida, a jovem que foi liberta, o carcereiro e a sua família que foram libertos. A primeira saída que aquele carcereiro tinha para os problemas da vida dele era a morte. Quando ele viu que estava aberto a prisão, ele pensou em se matar, logo já sacou a espada para se matar. O apóstolo Paulo grita para ele: não te faças mal algum, porque todos estamos aqui. Irmãos, a cadeia que Deus queria abrir não era a cadeia para Paulo fugir, não. Eram as prisões nas quais vivem todos aqueles que não conhecem Jesus Cristo, estão presos, irmãos. Nós somos libertadores, nós somos chamados para libertar os cativos. A menina lá, duplamente explorada, ela era escrava e ainda escravizada por um espírito maligno. E o Senhor está libertando. Então, em Tessalônica, eles chegam lá em Tessalônica, foram caluniados, teve uma incitação política lá, foram acusados de estar causando uma rebelião que podia fazer com que Tessalônica perdesse o seu status de cidade livre, porque Tessalônica era uma cidade livre, não tinha governo romano implantado lá. Mas se houvesse qualquer tipo de rebelião, eles perdiam o status deles Então, eles foram acusados de sedição do pior. Sim, era para matar os sujeitos lá. Calúnia, incitação política, foram expulsos da cidade. Porém, a palavra fala que numerosa multidão de gregos e muitas distintas mulheres. Eu acho tão bacana falar que muitas distintas mulheres. Não tem acepção de pessoas. Deus está escolhendo pessoas, Deus está levantando pessoas. E a palavra de Deus faz questão de mostrar quanto as mulheres foram instrumento de Deus, alvo da graça de Deus e instrumento de Deus na propagação do Evangelho. Então se você for depois para Bereia, eles chegam em Bereia, de novo, perseguição, chega o povo lá, eles têm que fugir da cidade, mas lá diz que mulheres gregas de alta posição e muitos homens creram, e Silas e Timóteo deram continuidade na obra. Paulo teve que fugir, mas Silas e Timóteo continuaram ali. Paulo chega em Atenas, já estou avançando lá para o 17, lá na frente, chega lá em Atenas, sabe o que eles falam dele quando ele está pregando no meio da cidade lá? O que esse tagarela está falando? Chamaram ele de tagarela, uns zombaram, mas outros creram. Em Corinto depois, resistiram às palavras dele, blasfemaram contra Deus na cara dele, foi rejeitado por muitos, porém, começou uma igreja ali na casa de Tício, e o próprio Jesus disse para ele, pega essa palavra para você também, não temas, fala e não te cales, estou contigo, ninguém vai te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Eu acredito que Deus tem muito povo em Belo Horizonte. Não é só no Nova Cachoeirinha, não. Eu creio que Deus tem muito povo no Nova Cachoeirinha. Eu creio que Deus tem muito povo no Ermelinda. Eu creio que Deus tem muito povo no Santa Cruz. Eu creio que Deus tem muito povo no São Francisco, no Sumaré. Eu creio que Deus tem muito povo em toda essa região aqui. Mas eu creio que Deus nos chamou para Belo Horizonte inteira, e eu digo mais, Deus nos chamou para o mundo. Eu fiz questão de puxar aqui, se vocês olharem o quadro que está ali no hall, quando vocês saíram, vocês olham, vocês devem ter visto um quadro cheio de retratinho ali na entrada. São missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil, dentro do Brasil. O quadro que estava anterior, cheio de retratinho também, que você devia ver de vez em quando ali, missionários fora do Brasil. Ali deve ter, sei lá, uns 100 pelo menos ali. Nós participamos disso, como igreja local e igreja em todo o Brasil. Irmãos, não pare de falar, não tenha medo de falar, não pare de falar. Deus tem muito povo nessa cidade. O sucesso da igreja está na perseverança. Você vê que muitos problemas surgem,
muitas dificuldades. Satanás às vezes se levanta, mas como o povo diz, e é verdade mesmo, ele se levanta para cair, porque Deus sempre vai cumprir o propósito dele. Veja, parece que Paulo não está sabendo muita coisa, porque ele nem sabia que ele ia para a Europa, ele não sabia o que ia acontecer com ele lá, só que a disposição de entrega dele foi total. O que nós precisamos é ter uma entrega total a Deus. Se você está completamente entregue, se você ama Jesus, se você ama ver uma pessoa sendo transformada pelo Evangelho, irmãos, ao acompanhar cada pessoa com quem eu lido, cada progresso é uma festa dentro do meu coração. Você pode não saber, irmão, mas às vezes você conversa comigo, eu estou em festa, porque eu vejo, igual a gente observa a criança e fala, olha, aprendeu mais uma coisa. Às vezes eu vejo uma pessoa falando assim, pois é, porque tal coisa é assim, assim. Olha, igual eu falo, é meu filho, está falando igual o papai. Eu vibro, irmão, você precisa amar a obra de Deus, irmão. Nós estamos indo para o céu, onde todas as pessoas estarão ali, livres do pecado. Nós vamos viver, irmão, nós estamos vivendo já o reino de Deus, parcialmente, mas nós vamos viver isso na plenitude. Você não ama o céu, você não deseja estar para sempre com Cristo, você não sabe que as suas lágrimas são enxugadas por Jesus Cristo. Você tem que amar o plano de Deus, mesmo que você não entenda nada. Eu não estou entendendo bem as coisas, tem tanto sofrimento, é tão difícil. Eu invisto numa pessoa, o sujeito volta. João Marcos, não quer dizer que está perdido o seu trabalho, não. João Marcos depois escreveu o Evangelho de Marcos. Creia que Deus está agindo enquanto você obedece. Creia que Deus está agindo nas pessoas que você não você até acha que não está acontecendo nada, mas Deus está agindo. O sucesso da igreja está na perseverança que procede da fé nos planos de Deus. E o método, irmão? Tem que falar com você do método. Qual é o método? Porque de vez em quando até uns irmãozinhos chegam para mim, irmão da igreja, que eu pastor, que eu vi uma igreja assim, que eles fazem assim, por que a gente não faz também? Eu falo, irmão, vejo pelo lado bom. O irmão quer o melhor para a igreja, quer o crescimento da igreja. Mas tudo que nós fazemos, irmão, tem que estar baseado na palavra. Se for a palavra que estiver nos levando a isso, eu faço. Agora, para deixar mais gostoso para alguém, não faço não. Eu vou te falar por quê. Porque eu sei aonde está o poder de Deus. O poder de Deus não está nas cores, não está nas luzes, não está nas formas, não está nos estilos. O poder de Deus está na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é comunicada no poder do Espírito Santo, é uma obra que tem a ação humana, mas que é realizada pelo Espírito de Deus. Então eu olho aqui, olha para cá, dos versos 1 a 3 aí, do capítulo 17, Tessalônica, né? Já falei para você, né, de Tessalônica. Na verdade, falando lá de Filipos, antes da pessoa-chave, né? A mulher no poço lá, quando Jesus pregou para ela, pessoa-chave. Quem era a pessoa-chave lá em João capítulo 4? A mulher na beira do poço, que é problemática toda a vida, né? Agora, olha o método aqui. Aqui diz assim, ó, eu faço questão de ler de novo, presta atenção nos verbos aqui. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Ponto de contato, a sinagoga. Quem é? Qual é o contato? Quem é? Onde você tem oportunidade de falar do Evangelho? É no seu trabalho? Onde que você é ouvido? Dentro da sua casa? Onde que você tem oportunidade? O ponto de contato de Paulo era esse. Ele era rabino, ele não ia perder a oportunidade. Se ele tinha autoridade para falar nas sinagogas, ele ia para lá. Então, outra coisa, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, dedicação, arrasou. O que é esse negócio? Arrasou. Discutiu, chamou eles à razão, perguntas e respostas. Ele conversou com eles. O Evangelho não é misticismo. Vem cá que eu vou te provar que Deus existe.
Em nome de Jesus, isso ou aquilo. Irmãos, eu creio que, dirigido pelo Espírito Santo, esse negócio de em nome de Jesus tem um poder de Deus. Mas o Evangelho, ele tem uma lógica. O Evangelho, ele está registrado em palavras. O Evangelho, tem que mostrar para você aqui. O que ele fazia lá na sinagoga? Ele discutia com eles. Outra coisa, olha aqui, arrasou com eles acerca da Escritura, expondo. Ele apresentou. Expondo o quê? Expondo e demonstrando, dando exemplos, demonstrando tudo isso na palavra, expondo e demonstrando o quê? Ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que vos anuncio. Irmãos, aqui, aprende isso aqui, expor o Evangelho. E o que é o Evangelho? Jesus Cristo morto pelos nossos pecados e ressuscitado. Esse é o Evangelho. Que Jesus Cristo é a resposta de Deus, Ele é a promessa feita em Gênesis. Jesus Cristo é o assunto central da Bíblia. Jesus, pare de tentar convencer as pessoas com a periferia, com as coisas que Jesus faz, com os atos bondosos de Jesus, e mostre Cristo crucificado, porque ao mostrar Cristo crucificado, eu mostro também você perdido e desesperado, e um perdido e desesperado só vai ser perdoado e santificado se ele encontrar com Jesus crucificado. O centro do Evangelho é a cruz. O centro do Evangelho não são as bênçãos de Deus. Ah, Deus ama você, vem cá que eu vou orar por você para a sua vida melhorar. Está cheio aí, e a igreja enche mesmo. Mas falar, você tem que tomar a sua cruz e seguir Jesus, nem todo mundo está falando. Tem gente que conta, não, por que eu devo seguir Jesus? E até irmãos, eu não estou falando que é de maldade, não. Não estou falando que quem está pregando que Jesus abençoa está fazendo de maldade, não. Só está errando o propósito ao mostrar as bênçãos e não mostrar o essencial, que é a salvação. Jesus Cristo curou 10 leprosos, lembra? Quantos voltaram? Tem um evangelho que fala que é 1, tem um que fala que é 2, voltou, minoria. E Jesus falou, mas não eram 10? Porque tem muita gente que se contenta com a bênção, procura a igreja porque quer receber uma graça, uma bênção. E por que ele faz isso? Porque quem está anunciando está fazendo isso, e você no particular, você que é a igreja, você tem que anunciar que Jesus, que Deus nos fez. Nós pecamos e temos esse hábito de pecar e fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, e esse pecado nos leva à morte, à separação de Deus eterna, e estamos condenados ao inferno, a menos que nós creiamos no sacrifício de Jesus. Jesus Cristo, o Deus Filho, santo, puro, veio e morreu na cruz pelos nossos pecados, e todo aquele que crê em Jesus é perdoado dos pecados e recebe o poder de ser feito filho de Deus. E todos os filhos de Deus vivem na comunhão com Deus, e quem é filho, aí é o resto. Porque se você é filho, aí você é tratado como filho. Eu pergunto para você que é pai, que eu acho sensacional, tá? Vocês trazerem seu filho aqui, viu? Ele precisa pedir vocês tudo o que ele precisa? Uma coisa ou outra que ele pede para vocês, vocês prestam atenção e dão a ele muito mais do que ele pede. É isso, irmão, por isso que nós conhecemos a Deus como Pai. Mas você só pode conhecer a Deus como Pai se você conhecer Jesus Cristo, o Filho, e se você entender que você é um pecador que não merece, mas através de Jesus você pode ser adotado como filho de Deus, e depois de filho, aí Ele cuida de você. Agora, tem gente que só quer falar a parte do Ele cuida de você. Irmãos, 2 Coríntios 10, a partir do verso 4 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Para resumir aqui, é uma batalha
onde existem fortalezas que precisam ser destruídas, e essas fortalezas estão na mente da pessoa, e você só destrói através da palavra de Deus. Arrazoava com eles. Você precisa conhecer a sua fé. Em primeiro lugar, conhecer a sua fé. Por isso que nós pregamos a palavra de Deus para você aqui o tempo inteiro. Nós estudamos a palavra de Deus nos pequenos grupos. É sempre a palavra de Deus. Por quê? Porque quando você conhecer o seu Deus, conhecer a sua fé, você pode entender por que o outro está perdido. Você começa a entender por quê e de que Deus está te salvando todo dia. Aí você começa, eu posso sentar com meu amigo e ver aonde que ele está errando na vida dele. Não é para apontar o erro dele, não, é para mostrar uma saída, porque o erro dele está acabando com a vida dele, é por isso. Falou, ô meu amigo, ô meu irmão, eu estou vendo você aí tentando, mas não dá certo, não tem porta nessa parede, você não vai conseguir passar aqui, a porta está ali, ó. Eu te ajudo, vamos comigo, eu vou te ajudar a passar por aquela porta, vem comigo, ó. É isso, você tem que conhecer a sua fé, para você depois encontrar o ponto de contato com aquela pessoa e mostrar para ela a mudança que ela precisa ter. Por isso expôs o que? As escrituras, dizendo o que? Jesus, aquele sofredor, é o Cristo de Deus. Portanto, o sucesso da igreja, eu já estou terminando, o sucesso da igreja não está na inovação, e sim na fidelidade. Porque se você olha aí para 17, versículo 4, se você olhar para o versículo 26 do capítulo 16, você vai ver que quando Deus se manifesta, se você olhar 17:4, o que tem aí? Deus agindo. Se você olhar para 16:26, o que você tem? Deus agindo. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Deus está agindo poderosamente, irmãos. Quando Deus age, quando Deus se manifesta, é que a igreja floresce, que a igreja cresce. Então não é agência humana, apesar de nós termos tarefa para fazer, e sim o que Deus faz. 1 Tessalonicenses 1, quando eu preguei aqui, eu mostrei para vocês, ele ficou lá 3 semanas em Tessalônica, e Deus fez nascer ali uma igreja. E mesmo quando eles saíram dali fugidos, a igreja permaneceu firme e sólida. Por quê? Porque é o agir de Deus. O sucesso da igreja está no discipulado, na direção do Espírito, na perseverança na fé, no método e no conteúdo bíblico, porque é quando Deus se manifesta que a igreja floresce. O que a gente pode fazer, levar para a nossa vida dessa mensagem hoje? E eu quero já orar com você. Eu queria que você ficasse de pé, fechasse os seus olhos, prestasse atenção no que eu vou te falar, que é conforme essa mensagem que você recebeu, porque você precisa conversar com Deus sobre isso agora. As aplicações para a sua vida, o que você precisa fazer diante dessa palavra? Primeiro, a igreja é você, né? Então todas essas aqui são responsabilidade sua. Companhia. Quem é que é sua companhia para a evangelização? Você está levando a sério o seu pequeno grupo? Vocês não são só um grupinho de estudo bíblico, não, né? Vocês conversam sobre pessoas que precisam ser salvas, vocês oram pelos amigos, pedem a Deus oportunidade. Quem é seu companheiro de viagem? Quem é a pessoa que você está discipulando para ser líder quando você não for? Quem é que vai ser como você, irmão, e vai levar o evangelho mais adiante um pouquinho? Porque a gente vai passando, os cabelos ou fica branco ou cai, né? Não fica mais novo. Eu preciso de discípulos. Espírito Santo, eu preciso dessa intimidade. Preciso de intimidade. Talvez se você olha a pessoa e fala, poxa, eu não estou com essa intimidade, eu não estou percebendo. Não estou percebendo a direção de Deus. Você quer ser íntimo de Deus? Você precisa ir para a palavra. Eu sei que quem que não namora nem nada, está aí pensando como fazer essas coisas, mas quem namorou, casou, como é que foi que você fez, hein? Foi de longe ou foi de perto? Foi procurando assunto?
Foi procurando saber o que a pessoa gosta, onde ele vai, o que ele faz, como é que não é? Ou foi de longe? De longe não tinha rolado, tá certo? Tem que ser de perto. Você quer conhecer a Deus? Você quer que Deus fale assim: por acaso eu não falaria com a minha amiga fulana, com o meu amigo fulano, o que eu estou para fazer na vida dele e nas pessoas ao redor dele? Por acaso eu não deixaria claro qual é o passo que ele tem que dar? Acho que Deus não quer te dar essa orientação, não, irmão. Quer sim. Perseverança. Talvez você está vivendo isso. O Espírito Santo tem mostrado você. Pode até não ser uma coisa frequente, pode até não ser uma coisa de agora, você está vendo, mas você sabe como o Espírito Santo falou com você. Você sabe que é possível. Você sabe o que é o Espírito Santo agir na sua vida. Você sabe. Está precisando mais, mas você sabe. Agora, talvez os problemas venham e aí você desanima. Perseguição, mentira, rolo de todo jeito para enrolar a sua vida, problemas em casa. Persevera, irmão. Persevera. Deus não está brincando com você, não. Tem muita gente que pode estar brincando com você, mas Deus não. Perseverança. Talvez essa seja a sua oração. Agora, Deus, eu preciso perseverar até eu ver o poder do Senhor agir. O centro do Evangelho. Tem gente que ainda está evangelizando assim: vai lá na igreja é tão legal. Vamos no pequeno grupo, é todo mundo gente boa lá. Ué, gente boa tem para todo lado. Igreja legal, lugar legal, tem para todo lado. Você tem que falar de Jesus para a pessoa, você tem que conhecer a pessoa, saber. Você que é o evangelizador, não é o pastor, não. O pastor também, mas você tem que pregar o Evangelho. O Evangelho. O que é o Evangelho? Nós somos criados, nos perdemos, Jesus é a salvação. Você precisa tomar essa decisão na sua vida. E por fim, a fé na manifestação de Deus. E eu vou te dizer uma coisa para você: tem gente que acha que não tem fé. Você está aqui hoje, vou te falar uma coisa: você tem fé sim. Não, pastor, nem acho que eu tenho. Tem sim, você está aqui, você está ouvindo essa palavra, você tem fé. Não importa se é do tamanho de um grão de mostarda, não importa se ela é pequena, ela tem que ser na pessoa certa. Se você crê que Deus é quem vai fazer, então é suficiente, porque o poder é de Deus. Você pode ser fraco do jeito que você for, quem é forte é Deus, quem é poderoso é Deus. Então creia em Deus para agir em todas essas coisas. E aí nós vamos orar, entendendo o que a gente está fazendo. Compreendeu agora o que você tem que pedir para Deus? Você precisa pedir para Deus: Senhor, eu quero que o meu pequeno grupo, eu quero que na igreja, entre os meus amigos, entre as pessoas com as quais eu convivo, eu quero ter discípulos e companheiros que me ajudem a realizar essa obra. Eu quero ensinar as pessoas a andar no caminho do Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, dessa intimidade com o Senhor, para eu perceber que é para cá ou que é para lá as coisas. Eu quero essa conversa com o Senhor. O Senhor que já conversou comigo algumas vezes, eu não quero algumas vezes. Quero parar de namorar, eu quero casar com o Senhor, meu Deus, eu quero viver com o Senhor. Me ajuda a perseverar. Estou passando por problemas, me ajuda a perseverar. Eu não quero desanimar por causa de um problema, porque eu creio no Senhor e eu quero ver o Senhor se manifestando quando eu anunciar a palavra do Senhor. Vamos orar? Clama aí, não precisa falar alto, mas clama no coração. Agora, se quiser falar alto, eu não assusto também não, pai, irmão. Pode falar, mas fala com Deus, Deus que te ouve. Senhor, nós vemos aqui a tua palavra e cremos nesse evangelho, e cremos que o Senhor nos chamou para viver isso, Senhor, viver essa sintonia com o Senhor, viver essa intimidade com o Senhor, viver os desejos do Senhor, a vontade do Senhor, querer realizar a vontade do Senhor. Como o marido quer fazer a vontade da esposa, a esposa quer fazer a vontade do marido, quer ver ele feliz, quer ver ela feliz.
Muito mais, nós que somos a noiva de Cristo, queremos ver o Senhor Jesus feliz, queremos fazer o que o Senhor gosta, queremos essa intimidade, esse relacionamento, fazer juntos, Senhor. É aquela viagem que é junto, é uma caminhada que é junto, o Senhor é o caminho. Ó Deus, eu quero isso para a minha vida, Senhor. Não deixe que eu desanime quando vierem os problemas, não deixe que eu desanime quando pessoas ao meu redor desanimarem ou voltarem atrás, não deixe que nós desanimemos, Senhor. Nós queremos pregar o Evangelho de Jesus Cristo crucificado, esse mesmo, o Evangelho que é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. Nós queremos ver o poder do Senhor na nossa igreja, Deus, na 9ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, não para esse nome aparecer, esse nome pode ser esquecido, mas para que o nome de Jesus Cristo, esse nome, seja conhecido em poder por todas as pessoas que o ouvirem, saberem que Jesus Cristo está vivo, Ele continua transformando corações, Ele continua dando esperança, Ele continua renovando, Ele continua alegrando, Ele continua fazendo essa obra maravilhosa. Eu creio na Tua obra, Senhor. Através dessa igreja eu posso morrer, mas morro nessa fé, de que o Senhor tem uma obra através dessa igreja, através desse povo que o Senhor está levantando, e os limites, Senhor Deus, eles são imaginários. Não há, Senhor Deus, limite quando a fé está em ação, e eu não acredito em limites quando o Senhor nos chamou para ir até os confins da terra. Agora, Senhor Deus, eu peço que o Senhor estenda a Tua mão, manifeste o Teu poder individualmente na vida de cada irmão que está aqui, e todos os que não estão, porque da mesma forma eu quero que eles sejam alcançados pelo Teu poder. Ó Deus, abençoa sim o Teu povo, Senhor, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu creio, irmãos, nessa palavra que eu preguei aqui agora, tá bom? E se você andar comigo, você vai ver que eu vou viver crendo nisso. Quem me conhece sabe, eu tenho meus problemas, né? Tem dia que eu estou melhor, tem dia que eu estou pior, tem dia que eu estou igualzinho você. Mas nós vamos chegar lá por causa do Deus que está agindo na nossa vida, e não pelo que nós fazemos. Amém? Deus abençoe, vai em paz em nome de Jesus.